Olá pessoal, professor Alex Bruno, vamos estudar o assunto razão e vamos verificar esses exemplos apresentados no texto. A polícia perseguia um meliante que fugia em um carro a 140 km por hora. A vazão desta torneira é de 3 litros por minuto. Na determinação de parâmetros de normalidade para a massa corporal, vem sendo muito utilizado o IMC, Índice de Massa Corporal, cujo valor é determinado por essa fórmula aí. IMC é dado pela massa corporal, que nós chamamos vulgarmente de nosso peso, dividido pela altura elevado ao quadrado. Então você faz esse cálculo e descobre quanto vale o seu IMC. Então na nutrição é possível estabelecer aí um cálculo para saber se você está com o peso adequado, de acordo com a sua idade, tamanho e altura, ou se você está com sobrepeso. Na matemática, é comum nós estabelecermos relação entre informações. Então, nesses 3 exemplos, nós temos aqui uma relação, né? Quilômetro por hora. Na vazão, nós temos aqui uma relação litro por minuto. E no IMC, nós temos uma relação entre a massa corporal e a altura. A esta relação que nós denominamos razão. Então, a razão ela vem a ser o quociente entre duas grandezas. Nós vamos verificar melhor o significado disso aí com exemplos. Em relação à palavra grandeza, nós pesquisamos aqui no dicionário e ela não há uma explicação clara sobre o que vem a ser grandeza para a matemática. Então, no dicionário, é explicar o seguinte: é uma entidade suscetível de medida. E já numa linguagem mais popular, grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, vamos citar alguns exemplos aí de grandeza para ficar mais claro. A idade pode ser contada. O tempo pode ser medido. Então, o tempo é um exemplo de grandeza. O tamanho de um objeto pode ser medido. Então, é uma grandeza. A velocidade pode ser medida. A distância. A temperatura dentre outras, né? A massa corporal, né, que nós vulgarmente chamamos de peso, na física e na matemática é a massa da pessoa. A massa corporal, no caso. E assim por diante. Então, são alguns exemplos do que pode ser medido. Então, uma grandeza é qualquer coisa que pode ser medida ou contada. O termo razão, embora seja familiar na língua portuguesa, ele na disciplina matemática já vai ter uma conotação diferente. Então, o termo razão, ele tem origem do latim, que quer dizer ratio. Já na matemática, como nós vimos, já vai ter uma conotação que é o quociente entre duas grandezas. Vamos verificar esse exemplo que está no texto. Uma turma possui 25 estudantes, dos quais 15 são meninos e 10 meninas. Desta informação, podemos inferir que, para cada 3 meninos, temos 2 meninas. Ou, a razão do número de meninos para o número de meninas é 3 para 2. Ou nós podemos representar dessa forma bem aqui. 3, 2 pontinhos e 2. Como foi obtida essa informação? Então, foi feito o cálculo da razão, né? A razão do número de meninos para meninas. Perceba a ordem que foi falado aqui, ó. A razão, para cada 3 meninos, nós temos 2 meninas, né? Então, aqui, ó, a razão do número de meninos para o número de meninas é 3 para 2. Como é obtida essa informação? Nós escrevemos bem aqui o número de meninos, que vai ser 15,
E nós aqui dividimos pelo número de meninas, que vai ser 10. A partir daqui, nós podemos fazer a simplificação. Os dois são divisíveis por 5 em comum. Então, dividindo por 5, o 15, resulta em 3. E dividindo 10 por 5, resulta em 2. Desta forma, nós temos aqui, lembrando, que em cima, no numerador, representa a quantidade de meninos. E embaixo representa a quantidade de meninas. Nós sabemos que há 15 meninos, não são 3. Mas fazendo uma divisão, para cada 3 meninos, nós temos 2 meninas. Então, é assim que se estabelece a razão entre grandezas. E como nós representamos matematicamente? A razão entre dois números, aqui no caso A e B, sendo que B não pode ser igual a zero, ou seja, o valor que vai estar no denominador não pode ser igual a zero. É o quociente entre A e B. Então, vamos verificar aqui. A razão entre A e B é dada por essa forma, bem aqui, como foi visto no exemplo. O número que está no numerador, nós colocamos aqui como se fosse uma fração em relação ao denominador. Ou seria assim, A está para B. A maneira de entender melhor o cálculo de razão é por meio de exemplos e exercícios. Então, não tem outra maneira de compreender que não seja por meio de exemplos e exercícios. Então, dado esse conteúdo aí, vamos para alguns exemplos. Exercícios de fixação. Primeira questão. Num exame, 1.200 candidatos disputam 400 vagas. Determine a distribuição de candidatos que concorrem a uma vaga. Então, perceba o seguinte. A relação que vai ter aqui são entre candidatos e vagas. Nós temos 1.200 candidatos e nós temos 400 vagas. É importante você observar aqui a ordem solicitada no texto. A relação que eu quero nesta ordem é candidatos primeiro e que concorrem a uma vaga. Então, nós vamos calcular aqui a razão. Candidatos por vaga. Nós temos aqui 1.200 candidatos. Nós vamos estabelecer aqui a relação, o quociente, com o número de vagas. Simplificando os zeros aqui, nós temos, cancela esse zero aqui, cancela esse zero, nós temos aqui 12 dividido por 4. Então, 12 dividido por 4 vai ser 3. Simplificando, 12 por 4 vai dar 3 e 4 dividido por 4 resulta em 1. Nós temos 3 candidatos disputando por uma vaga. Vamos escrever isso aqui? Então, essa é a relação solicitada. Nós temos 3 candidatos para cada uma vaga. Segunda questão. Numa prova de matemática, com 16 questões, Laura acertou 12 questões. Para cada questão que realizava, quantas eram as que Laura acertava? Não está falando aqui exatamente a palavra razão, mas está pedindo para comparar duas situações, né? O número de questões que Laura fez e o número de questões que ela acertou. Então, desta forma, nós vamos estabelecer aí a razão entre uma e outra. Perceba aqui na ordem que é solicitado o seguinte, ó, cada questão que ela realizava. Ela realizou ao todo 16 questões. E depois quer saber a relação entre as que ela acertava. Então, nesta ordem, ela fez aqui 16 questões que ela realizou, no caso, e 12 foram as que ela acertou. E estabelecendo a razão entre essas informações, nós temos aqui
16 sobre 12. Esses dois números aqui são divisíveis em comum pelo número 4. Então, 16 dividido por 4 é 4. 12 dividido por 4 é 3. Então, o que significa essa informação? Para cada 4 questões que ela fazia, ela acertava 3. Então, a razão pode ser escrita desta forma, ou 4 por 3. Então, significa isso. Para cada 4 questões que ela realizava, ela acertava 3. Questão 3. Uma equipe de futebol obteve durante um ano 20 vitórias, 18 empates e 12 derrotas. Quantas vitórias o time obtinha por partida? Então, perceba aqui novamente a ordem solicitada. Ele quer comparar o número de vitórias por partida. Nesta ordem, nós vamos estabelecer a relação. Então, quantas vitórias ele teve? Foram 20 vitórias. E quantas partidas ao todo ele teve aí? Não está informado, no entanto, nós podemos aí calcular. Então, ele teve aqui 20 vitórias, 18 empates e 12 derrotas. No total, são quantas partidas? São 20 mais 18 mais 12. Então, 8 somado com 2 é 10. Sobe uma dezena. 1 mais 2, 3. Com 1, 4. Com 1, 5. Ao todo, o time teve 50 partidas. Desta forma, a razão do número de vitórias para o número de partidas vai ser 20 por 50. Lembre disso, você tem que seguir a ordem solicitada. Ele pediu vitórias por partida. Então, o número de vitórias fica no numerador e o número de partidas no denominador. Então, simplificando aqui os zeros, nós temos 2 por 5. Ou seja, nós temos aqui 2 vitórias a cada 5 partidas. Ou 2 para 5. Questão 4. Sabendo-se que 280 gramas de clorofórmio ocupa um volume de 200 ml, quantos gramas de clorofórmio cabem em 1 ml? O clorofórmio tem aqui 280 gramas e ocupa um volume de 200 ml. E a razão entre eles vai ser 280 por 200. Simplificando aqui o zero, nós temos 28 por 20. Esse valor pode ser dividido por 4. 28 dividido por 4 vai ser 7. E 20 dividido por 4 é 5. Então, nós temos aqui a razão, que é de 7 para 5. Então, a cada 7 gramas, ocupa um valor aí de 5 ml. A questão número 5 fala o seguinte. Um mapa que representa o Brasil possui 35 centímetros de comprimento. Qual a distribuição do comprimento real do Brasil para cada centímetro representado no mapa? Sabendo que esse país possui 2.755 quilômetros de comprimento. Então, o comprimento real do Brasil é 2.755 quilômetros. E nós temos aqui, o comprimento representado vai ser 35 centímetros. Então, estabelecendo a relação aqui, nós vamos calcular a razão. 2.755 por 35. E vamos obter aqui uma simplificação. O valor 2.755 não é divisível pelo 35.
Mas então vamos verificar o que eles têm em comum. Ambos são divisíveis pelo número 5, e é o que nós vamos fazer então. Dividindo aqui 2.755 por 5, qual vai ser o resultado? E 35 dividido por 5, qual será o resultado? Então, vamos aqui executar essa divisão primeiro. 2.755 dividido por 5. Nós temos o número aqui 27, primeiramente. 27 dividido por 5 é 5. Então, 5 vezes 5 é 25. Para chegar no número 27, faltou 2. Então, baixa aqui esse número 5, fica o número aqui 25. 25 dividido para 5 também é 5, né? Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25 exato. Então, não faltou nada, não sobrou nada. Baixa esse último 5 aqui. E 5 dividido para 5 é 1. Portanto, a divisão aqui, 2.755 por 5, vai ser 551. E 35 dividido por 5 vai ser 7. Esta é a razão do valor real do comprimento do Brasil para o valor representado no mapa. A sexta e última questão apresenta a seguinte situação. A renda de uma determinada cidade é de 36 milhões por mês. Sabendo-se que nesta cidade habitam 90 mil pessoas, qual a distribuição da sua renda mensal por habitante? Então, a renda é de 36 milhões e nós temos aí 90 mil habitantes. Então, a ordem solicitada é a distribuição de renda por habitante. Inclusive, já está escrito até na ordem, né? Perceba que o importante é você seguir a ordem solicitada no texto, não necessariamente a informação que contém aqui o conteúdo, né? Então, foi pedido a distribuição da renda por habitante. Então, não necessariamente essa informação estará na mesma ordem no texto. Aconteceu essa coincidência, mas não vai ser obrigatório que isso ocorra todas as vezes. Então, nós temos aqui 36 milhões dividido por 90 mil. Então, o que vem a ser o quociente? O quociente ele é o resultado da divisão entre duas grandezas, que é o que nós estamos obtendo aqui. Então, razão nada mais é do que o resultado desta divisão, o quociente. Então, vamos simplificar aqui e cancelar os zeros. 0 cancela com 0, 0 cancela com 0, 0 cancela com 0, e esse 1 0 cancela com 1 0. Sobrou, então, 3.600 dividido por 9. Então, dividindo, se você perceber, 36 dividido por 9 é 4. Então, nós temos aqui 400 e aqui embaixo nós temos 1. O que significa? Nós temos aqui 400 reais, né, o valor que seja em dinheiro para cada um habitante. Então, para cada um habitante nós temos 400 aí de renda por mês. Ou, né, como nós podemos escrever, seria 400 para 1. Dado o conteúdo, gente, aqui nós temos a tarefa da semana. Será enviada para vocês em PDF também, mas aqui será explicado um pouquinho sobre ela. Então, em um concurso público, João acertou 38 questões e errou 22. Então, nessas condições, determine a razão do número de acertos pelo de erros. Letra B, a razão do número de erros pelo total de questões realizadas. Se você perceber, não há informação sobre quantas questões
ele fez ao todo, né? Mas você tem como saber, foi apresentada até uma questão semelhante a essa aí. A segunda questão apresenta o seguinte: em uma certa região de área 12.000 km², habitam 48.000 pessoas. Qual a distribuição de pessoas por metro quadrado? Então, você vai obter a razão em cada caso, seguindo a ordem solicitada pela questão. Então, ele quer aqui a razão da distribuição de pessoas por metro quadrado. Nesta ordem, você vai seguir aí e obter a razão. E assim por diante, né? Perceba que uma questão envolvendo razão é a mesma linha de raciocínio. Você vai dividir um pelo outro e seguindo a informação que está no texto. Gente, bons estudos, bom final de semana e até a próxima.